Uma ligação em um idioma raro quebrou o silêncio de um corredor luxuoso. Um gesto simples revelou um talento escondido sob um uniforme comum. O que era para ser uma advertência se tornou o início de uma revolução pessoal. E o destino, com precisão cirúrgica, aproximou dois mundos opostos. Antes de conhecer essa virada inacreditável, inscreva-se no canal para mais histórias que provam: a vida sempre surpreende quem insiste em sonhar. Sofia Mendonça ajustou o crachá no uniforme lilás enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor espelhado do Palácio Imperial, hotel 5 estrelas que se erguia majestoso no coração financeiro de São Paulo. Cada movimento seu era cuidadosamente calculado, como se o luxo ao redor pudesse se quebrar com um simples respirar desatento. Enquanto organizava as toalhas perfumadas, Sofia consultou discretamente o relógio. Faltavam 2 horas para terminar seu turno e precisava limpar mais 7 suítes. Depois disso, atravessaria a cidade em 2 ônibus lotados para chegar à aula de holandês avançado. As bolsas em seus olhos denunciavam noites mal dormidas, sobre gramáticas e conjugações verbais. Sofia, quarto, 712, liberado para limpeza. Os hóspedes acabaram de sair para o café da manhã, anunciou Marlene, a governanta, pelo rádio comunicador. Estou indo, respondeu Sofia, ajustando rapidamente o coque que prendia seus cabelos castanhos. A suíte 712 era a mais luxuosa do andar, com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera. Sofia executou a limpeza com a precisão de quem conhece cada centímetro daquele espaço. Enquanto trocava os lençóis de algodão egípcio, seu olhar capturou um livro sobre a mesa de cabeceira: Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa. Um título que parecia ironizar sua própria trajetória interrompida. 3 anos. Antes, Sofia concluíra sua graduação em Relações Internacionais com louvor pela USP. Falava fluentemente inglês, espanhol, francês e agora estudava holandês com determinação obstinada. O plano era simples: conquistar uma vaga no consulado holandês que abriria seleção nos próximos meses. Era sua chance de retomar o caminho que fora forçada a abandonar quando os problemas financeiros da família a obrigaram a trocar estágios não remunerados por trabalhos que pagassem as contas. Ao terminar a arrumação do quarto, Sofia permitiu-se um momento de fraqueza. Sentou-se na poltrona de couro macio por alguns segundos, fechou os olhos e imaginou que aquela era sua própria suíte, que o mundo além daquelas janelas era seu território profissional. O toque estridente do celular interrompeu sua fantasia. O display mostrava Professor Van Dyke. Alô? Atendeu Sofia em voz baixa, olhando nervosamente para a porta. A conversa em holandês fluiu naturalmente. Sua dicção era tão perfeita que qualquer nativo teria dificuldade em identificar seu sotaque. No outro lado da linha, o professor holandês não continha o entusiasmo. Uitstekend, Sofia, gefeliciteerd. Excelente, Sofia, parabéns. Você foi a melhor da turma no exame de proficiência. Nunca vi alguém alcançar esse nível em tão pouco tempo. Sofia sentiu o coração acelerar. Sua mão trêmula apertou o telefone. "Este var sério mesmo?" perguntou a voz embargada pela emoção. A embaixada certamente ficará impressionada com sua pontuação. Tenho contatos lá que podem ajudá-la com o processo seletivo. Uma lágrima teimosa escapou pelo canto do olho de Sofia. 3 anos de estudo noturno, economizando cada centavo para as mensalidades, dormindo apenas 4 horas por noite. Finalmente, um resultado palpável. "Dank u wel, professor. Muito." "Obrigada", disse ela, secando rapidamente o rosto com a manga do uniforme. O que Sofia não percebeu foi a silhueta masculina parada na porta entreaberta da suíte. Eduardo Cassiano, proprietário do Palácio Imperial e de uma rede internacional de hotéis, observava a cena com curiosidade. Aos 42 anos, Eduardo tinha o olhar treinado para detalhes. E aquela camareira falando fluentemente um idioma que pouquíssimos brasileiros dominavam, certamente era um detalhe digno de nota. Sofia desligou o telefone e retornou imediatamente às suas funções, ajustando com perfeição as cortinas de seda. Quando se virou para sair,
Eduardo já havia se afastado discretamente pelo corredor. Senhor Cassiano, cumprimentou Marlene com voz nervosa ao vê-lo no corredor. Não sabíamos que estaria aqui hoje. Visita surpresa, Marlene, respondeu ele com um sorriso educado, mas seus olhos acompanhavam a silhueta de Sofia, que empurrava seu carrinho para o próximo quarto. Aquela funcionária nova, Sofia, trabalha conosco há quase 2 anos já. É uma das melhores, senhor. Muito discreta e eficiente. Eduardo assentiu pensativamente. Gostaria que você trouxesse o prontuário dela para meu escritório amanhã. Algum problema, senhor? Perguntou Marlene, preocupada. Pelo contrário, Marlene. Apenas uma curiosidade. Na manhã seguinte, Sofia foi chamada à diretoria assim que bateu o ponto. Seu coração disparou enquanto subia no elevador executivo. Será que havia sido flagrada usando o celular durante o expediente? Ou sentando naquela poltrona por alguns segundos? As regras do hotel eram claras e rígidas. A secretária conduziu-a até uma sala ampla com janelas do chão ao teto. Eduardo. Cassiano estava em pé, observando a cidade que se estendia abaixo. Sofia Mendonça, disse ele virando-se para encará-la. Por favor, sente-se. Sofia obedeceu, mantendo a postura rígida na borda da cadeira, como quem está pronta para receber uma advertência ou pior. Holandês é um idioma fascinante, comentou Eduardo casualmente, apoiando-se na mesa de vidro à sua frente. Moeilijk maar fascinerend. Difícil, mas fascinante. Os olhos de Sofia se arregalaram levemente. Ele falava holandês também? O senhor fala holandês? Perguntou ela, tentando manter a compostura. Apenas o básico para sobreviver em reuniões em Amsterdã. Eduardo sorriu brevemente. Nada comparável à sua fluência, que pelo que ouvi ontem é impressionante. Sofia sentiu o rosto esquentar. Senhor Cassiano, eu sinto muito se quebrei alguma regra atendendo ao telefone durante... Eduardo ergueu a mão, interrompendo-a. Por que uma formada em relações internacionais fluente em... Quantos idiomas mesmo? 4. 5 contando o holandês, respondeu Sofia hesitante. Por que alguém com essas credenciais está limpando quartos no meu hotel? A pergunta tinha um tom genuinamente curioso, sem julgamento. Mesmo assim, Sofia sentiu-se diminuída. Necessidade, senhor, e dignidade. Não há desonra em trabalho honesto. Eduardo sorriu genuinamente desta vez. Concordo plenamente, senhorita Mendonça. Na verdade, eu mesmo comecei como entregador de toalhas em um hotel de 3ª categoria. Sofia. Relaxou um pouco, sentindo-se menos vulnerável. Li seu currículo completo. Estágio na ONU, intercâmbio na França, projeto de extensão sobre relações Brasil-Holanda. Impressionante. Eduardo caminhou até a janela novamente. Justamente o que estou procurando. Como assim? Sofia franziu o senho, confusa. Estamos expandindo a rede Cassiano para a Europa. Holanda, Bélgica e Alemanha são nossos primeiros alvos. Preciso de alguém que entenda não apenas os idiomas, mas a cultura, os costumes, a etiqueta de negócios. E, principalmente, alguém que conheça profundamente como funcionam nossos hotéis. Sofia piscou algumas vezes, processando lentamente o que aquilo significava. Estou oferecendo o cargo de assistente executiva para a expansão internacional. O salário é 5 vezes maior do que você recebe atualmente. Mais benefícios e viagens frequentes para supervisionar as novas unidades. Interessada? A proposta era tão inesperada que Sofia sentiu seu corpo gelar. Era como se todos os sacrifícios dos últimos anos convergissem para aquele momento impossível. Mas por que eu? Certamente há profissionais mais qualificados. Ninguém com seu perfil único, formação acadêmica de primeira linha, fluência linguística e conhecimento prático do funcionamento interno de um hotel 5 estrelas. Além disso, Eduardo fez uma pausa significativa. Percebi que você tem algo que não se aprende em universidade alguma: resiliência e perseverança. Sofia tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Suas mãos tremiam levemente. Preciso de uma resposta até o final da semana. Se aceitar, começará no próximo mês, após um treinamento intensivo.
Eduardo estendeu uma pasta com o contrato. Leia com calma. Consulte um advogado se preferir. Assombrada, Sofia recebeu a pasta. Quando finalmente encontrou sua voz, perguntou: "E o consulado holandês? Ouvi que haverá uma seleção em breve." Eduardo a observou com interesse renovado. "É uma decisão. Sua, Sofia. Diplomacia governamental ou corporativa. Em ambas você seria uma representante do Brasil no exterior." Ao sair do escritório, Sofia sentiu o mundo girar. No vestiário, longe dos olhares, permitiu-se finalmente chorar. Não de tristeza, mas de pura incredulidade. Pela primeira vez em anos, o futuro não parecia um caminho estreito e sufocante, mas um horizonte se abrindo em possibilidades. Naquela noite, em seu apartamento minúsculo no subúrbio de São Paulo, Sofia ligou para sua mãe, na pequena cidade, do interior de Minas Gerais. "Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu hoje." Enquanto contava os detalhes da proposta, Sofia observava pela janela as luzes da cidade que nunca dormia. Em algum lugar naquela constelação urbana, Eduardo Cassiano também contemplava a mesma cidade, sem imaginar como aquela decisão mudaria para sempre não apenas a vida profissional de Sofia, mas o próprio destino de seu império hoteleiro e sua vida pessoal. Nas semanas seguintes, o uniforme lilás foi substituído por ternos elegantes. Os corredores que antes limpava tornaram-se passarelas para suas novas responsabilidades. O mundo estava prestes a conhecer Sofia Mendonça, não como a camareira que sonhava com horizontes distantes, mas como a mulher que conquistaria cada centímetro deles. O reflexo no espelho parecia pertencer a outra pessoa. Sofia ajustou o blazer marinho de corte impecável sobre a camisa de seda, sentindo o tecido fino e desconhecido contra sua pele. Seus dedos, outrora ásperos pelo contato constante com produtos de limpeza, agora exibiam unhas bem feitas. O cabelo, antes sempre preso em um coque funcional, caía em ondas suaves pelos ombros. "Você consegue", sussurrou para si mesma, tentando acalmar o turbilhão de inseguranças que a consumia. O primeiro dia como assistente executiva para a expansão internacional da Rede Cassiano começava em menos de 1 hora, uma transformação abrupta demais para não causar vertigem. 3 semanas de treinamento intensivo haviam preparado Sofia, tecnicamente, mas nada poderia prepará-la para o abismo social que estava prestes a atravessar. Quando o táxi executivo enviado pela empresa parou diante do prédio simples onde morava, Sofia sentiu os olhares curiosos dos vizinhos. A mesma portaria por onde passava despercebida agora testemunhava sua metamorfose. No carro, revisou mentalmente a agenda do dia. Reunião estratégica com a equipe de expansão, almoço com investidores holandeses e, à tarde, uma sessão exclusiva com o próprio Eduardo Cassiano para discutir o projeto arquitetônico do primeiro hotel europeu da rede. Bom dia, senhorita Mendonça", saudou a recepcionista do luxuoso escritório central da Cassiano Hotéis. "O senhor Eduardo deixou instruções para encaminhá-la diretamente para a sala de reuniões no 30º andar. Os executivos já estão aguardando." Sofia respirou fundo, tentando disfarçar o nervosismo. "Obrigada, Clara." O elevador panorâmico subiu silenciosamente, oferecendo uma vista impressionante da cidade. Sofia não pôde deixar de pensar que até semanas atrás, sua vista diária era o interior de banheiros de luxo, que limpava meticulosamente. Agora contemplava São Paulo do alto, como se a cidade também estivesse aos seus pés. As portas do elevador se abriram diretamente para um amplo salão de reuniões. Ao redor de uma mesa de madeira nobre, 5 homens de terno conversavam em tom baixo. Eduardo Cassiano, ao notar sua presença, levantou-se imediatamente. "Senhores, permitam-me apresentar Sofia Mendonça, nossa nova assistente executiva para a expansão internacional", anunciou ele com uma formalidade calorosa que surpreendeu Sofia. 5 pares de olhos a avaliaram com expressões que variavam da curiosidade ao ceticismo. Sofia reconheceu imediatamente o jogo que se iniciava. Precisaria provar seu valor a cada minuto dali em diante. "Bom dia, senhores", cumprimentou com voz firme, estendendo a mão para cada um deles. O último executivo apertou sua mão com força desnecessária. "Ricardo Meireles, diretor financeiro. Impressionante sua
ascensão meteórica na empresa, senhorita Mendonça. O tom condescendente não passou despercebido. Sofia sustentou o olhar sem hesitação. Obrigada, Sr. Meirelles. Espero que meu trabalho continue a impressioná-lo positivamente. Eduardo indicou a cadeira vazia ao seu lado direito. Sofia, preparei um material detalhado sobre nossa operação atual e as projeções para Amsterdã. Gostaria que todos ouvissem sua análise sobre as adaptações necessárias para o mercado holandês. Sem aviso prévio, ele lhe entregou uma pasta espessa. Um teste, claramente. Sofia abriu o documento e encontrou gráficos, planilhas e um extenso relatório de mercado. A sala mergulhou em silêncio, enquanto todos aguardavam seu fracasso. Mentalmente, Sofia agradeceu as incontáveis noites estudando relatórios de ocupação hoteleira e tendências de mercado internacional, preparação que fizera por conta própria durante o treinamento. Após alguns minutos analisando os documentos, ela ergueu os olhos. Permita-me ser direta, Sr. Cassiano. Estes números são promissores, mas subestimam dois fatores cruciais do mercado holandês. Começou ela, apontando para uma tabela específica. Primeiro, a sazonalidade cultural dos Países Baixos é distinta da brasileira. Os períodos de alta ocupação projetados não consideram eventos locais significativos como o Dia do Rei e os festivais de tulipas. Ricardo Meirelles moveu-se desconfortavelmente em sua cadeira. Segundo, o modelo de serviços premium que funciona perfeitamente aqui precisará de ajustes substanciais. O conceito holandês de luxo difere do nosso. Eles valorizam sustentabilidade e minimalismo funcional acima da ostentação. Sugiro uma revisão desses parâmetros antes da finalização do projeto arquitetônico. O silêncio que se seguiu tinha outro peso agora. Eduardo sorriu discretamente, trocando olhares com o diretor de operações internacionais. Exatamente as observações que fiz na semana passada durante minha call com os consultores europeus, comentou Eduardo. Continuemos a reunião com essas considerações em mente. As 3 horas seguintes foram um teste contínuo de resistência. Sofia absorveu informações, contribuiu com insights precisos e, sobretudo, demonstrou que seu conhecimento cultural sobre a Holanda ia muito além do idioma. Quando a reunião finalmente terminou, sentia-se exausta, mas visivelmente vitoriosa. Impressionante para o primeiro dia, comentou Eduardo quando os demais executivos deixaram a sala. Mas não se iluda, Sofia. Ricardo não será seu único desafio. A maioria aqui ainda a vê como uma intrusa. Eu sei, respondeu ela simplesmente, organizando suas anotações. Serei julgada duplamente por cada decisão e ideia. Estou preparada para isso. Eduardo a observou com uma mistura de admiração e curiosidade. Os investidores holandeses chegam em meia hora para o almoço. Eles são tradicionalistas. Preferiria acompanhá-la nesse primeiro contato, mas infelizmente tenho outro compromisso inadiável. Está confortável para conduzi-lo sozinha? Sofia sentiu o estômago afundar, mas manteve a expressão serena. Perfeitamente confortável. Qual é o objetivo principal do almoço? Apresentar a visão da Cassiano Hotéis para o mercado europeu e, principalmente, fazê-los sentirem-se culturalmente respeitados. O restaurante escolhido para o encontro ocupava os 2 últimos andares de um edifício histórico no centro financeiro. Sofia chegou 15 minutos antes, revisou o menu e fez questão de conhecer o sommelier. Quando os 3 empresários holandeses entraram no estabelecimento, ela os recebeu com um sorriso genuíno. Welcome em São Paulo, heren. Cumprimentou-os em holandês perfeito. Ik hoop dat u een aangename vlucht had. Espero que tenham tido um voo agradável. A expressão de surpresa nos rostos dos 3 homens valeu cada hora de estudo noturno. O almoço fluiu naturalmente entre conversas em inglês e holandês. Sofia demonstrou conhecimento sobre o sistema tributário holandês, as tendências arquitetônicas de Amsterdã e até mesmo sobre os vinhos preferidos da região de Zeeland, de onde um dos investidores era originário. Quando a sobremesa foi servida, o clima era de evidente aprovação. Senhorita Mendonça, confesso que vim a este almoço com expectativas conservadoras, comentou Willem van der Meer, o mais velho dos investidores.
mas é revigorante encontrar alguém que compreende que negócios internacionais são, antes de tudo, pontes culturais. Obrigada, Sr. Vandermeer. A Cassiano Hotéis acredita que nossa expansão deve respeitar profundamente as particularidades de cada mercado. Não queremos apenas construir hotéis na Holanda, mas criar espaços que os próprios holandeses reconheçam como autenticamente alinhados aos seus valores. Ao fim do almoço, Willem entregou-lhe seu cartão pessoal. Minha esposa é curadora do Rijksmuseum. Quando você estiver em Amsterdã para os estudos de viabilidade, seria um prazer recebê-la para um tour privado. Acredito que a arte holandesa pode oferecer excelentes insights para o projeto decorativo do hotel. Seria uma honra, senhor. De volta ao escritório, Sofia encontrou Eduardo em uma reunião informal com o arquiteto responsável pelo projeto holandês. Ao vê-la, Eduardo interrompeu a conversa. E então, como foi? Os Vandermeer estão a bordo. Willem me convidou para um tour privado no Rijksmuseum durante nossa visita técnica, respondeu Sofia, tentando não soar orgulhosa demais. Eduardo não conseguiu disfarçar a surpresa. Willem Vandermeer, o mesmo que cancelou 3 reuniões, comigo alegando incompatibilidade cultural? O próprio, confirmou Sofia com um sorriso discreto. Acredito que eles agora veem o projeto com outros olhos. O arquiteto, um homem de meia idade com óculos de armação grossa, olhou para Sofia com renovado interesse. Se me permite, senhorita Mendonça, adoraria ouvir suas impressões sobre a arquitetura holandesa contemporânea. Estou tentando convencer o Sr. Cassiano a incorporar elementos do movimento Dutch Design no projeto. Durante a hora seguinte, Sofia surpreendeu a si mesma contribuindo significativamente para discussões técnicas sobre o design do futuro hotel. Era como se toda a sua vida anterior, os estudos, as noites sem dormir, até mesmo o trabalho como camareira, convergisse para esse momento, fornecendo-lhe perspectivas únicas que nem Eduardo, nem o renomado arquiteto possuíam. Quando o dia finalmente terminou, Sofia estava exausta, mas estranhamente revigorada. Voltou para seu pequeno apartamento carregando pastas e documentos para estudar durante a noite. Precisava estar ainda mais preparada para o dia seguinte. No entanto, algo havia mudado dentro dela. A autoconsciência dolorosa de quem não pertencia àquele mundo começava a se dissipar. Sofia percebeu que talvez seu maior trunfo fosse justamente ter vivido em ambos os lados, o das toalhas perfumadas e o das estratégias corporativas. Enquanto preparava um simples macarrão instantâneo para o jantar, ainda não havia tempo para compras adequadas. Seu celular tocou. Era Eduardo. Sofia, desculpe ligar fora do horário de trabalho. Acabei de receber um e-mail de Willem Vandermeer. Ele sugeriu adiantarmos a visita técnica a Amsterdã. Na verdade, ele insistiu especificamente que você deveria ir na próxima semana para se reunir com alguns fornecedores locais. Sofia quase derrubou a panela. Na próxima semana? Sei que é repentino, mas é uma oportunidade única. Willem raramente se envolve pessoalmente nos projetos. Posso contar com você? Claro, senhor. Estarei preparada. Excelente. Minha secretária providenciará tudo amanhã. Ah, e Sofia. Eduardo fez uma pausa. Parabéns pelo primeiro dia. Você superou todas as expectativas. Quando desligou, Sofia se permitiu um momento de pura euforia. Seu pequeno apartamento foi palco de uma dança desajeitada de celebração que terminou em lágrimas de alívio. Em uma semana estaria em Amsterdã, não como turista ou estudante, mas como representante de uma das maiores redes hoteleiras da América Latina. Naquela noite, antes de dormir, Sofia enviou uma mensagem para sua mãe. Mãe, lembra quando você me disse que Deus escreve certo, por linhas tortas? Acho que ele está usando uma caneta muito cara para escrever minha história agora. Te ligo amanhã com novidades incríveis. O que Sofia ainda não sabia era que a viagem a Amsterdã seria apenas o começo de uma transformação muito maior. Enquanto adormecia sobre os documentos que estudava, Eduardo Cassiano permanecia em seu escritório, observando a cidade iluminada. Na tela de seu laptop, o perfil profissional de Sofia e as anotações da reunião do dia.
por razões que ele, mesmo ainda, não compreendia completamente. Eduardo sabia que havia algo especial naquela jovem que até pouco tempo empurrava um carrinho de limpeza pelos corredores de seu hotel. Algo que ia além de suas habilidades profissionais impressionantes ou sua determinação inabalável. O que ele não imaginava era como essa intuição mudaria para sempre, não apenas os rumos de seus negócios, mas também os caminhos de seu coração. Os canais de Amsterdã refletiam o céu cinzento de outubro como espelhos ondulantes. Sofia observava a cidade pela janela do táxi, absorvendo cada detalhe. As casas estreitas e altas com suas fachadas características, as bicicletas que se multiplicavam pelas ruas, os barcos deslizando silenciosamente pelos canais. Não era sua primeira vez na cidade. Havia feito intercâmbio por 6 meses durante a faculdade, mas era a primeira vez que chegava como executiva, com uma responsabilidade que fazia seu estômago contrair de ansiedade. O Hotel Pulitzer, onde ficaria hospedada, era um complexo de 25 casas históricas do século XVII, conectadas e transformadas em um hotel de luxo. Enquanto fazia o check-in, Sofia não pôde deixar de notar a ironia. Há menos de 2 meses limpava quartos como aquele em que agora se hospedaria. Senhorita Mendonça, o Sr. Vandermeer deixou um recado, informou o recepcionista, entregando-lhe um envelope selado com cera. E estas chegaram para você há 1 hora. Um buquê de tulipas frescas acompanhava o envelope. Sofia agradeceu com um sorriso, dirigindo-se ao elevador. Ao entrar no luxuoso quarto, permitiu-se alguns segundos de deslumbramento antes de abrir o envelope. Bem-vinda a Amsterdã, senhorita Mendonça. Minha esposa, Anneke, aguarda sua visita ao Rijksmuseum amanhã às 10h. Um jantar em nossa casa está marcado para 19h. Um motorista estará à sua disposição. Willem Vandermeer. Sofia checou o relógio. Eram 14h em Amsterdã, 9h da manhã no Brasil. Ainda tinha algumas horas antes do jet lag se manifestar com toda a força. Decidiu aproveitar o tempo para revisar os documentos que trazia e preparar-se para as reuniões dos próximos dias. Após um rápido banho revigorante, sentou-se à escrivaninha com seu laptop e espalhou plantas arquitetônicas, relatórios de mercado e perfis dos principais stakeholders holandeses. O terreno escolhido para o futuro Cassiano Amsterdã ficava na região do Jordão, um bairro histórico que mesclava tradição e modernidade, exatamente o posicionamento que a marca buscava em sua expansão europeia. Um toque na porta interrompeu sua concentração. Era o concierge, com um pacote entregue pelo escritório de arquitetura local. Obrigada, agradeceu Sofia, pegando a caixa robusta que continha maquetes e amostras de materiais. Mais 2 horas se passaram, enquanto Sofia mergulhava nos detalhes técnicos do projeto. Quando seu telefone tocou, ela quase saltou da cadeira, tão absorta estava. Alô? Atendeu automaticamente em português. Sofia? É Eduardo. Desculpe a ligação em horário inconveniente, mas queria confirmar se chegou bem. A voz de Eduardo tinha um tom diferente, menos formal, mais pessoal. Cheguei há algumas horas. O Sr. Vandermeer já enviou convite para o tour no museu amanhã e um jantar em sua casa. Impressionante, comentou Eduardo. Tentei por 2 anos uma aproximação pessoal com os Vandermeer sem sucesso. Você conseguiu em um almoço. Sofia sorriu sentindo uma pontada de orgulho. Acredito que seja mais sobre o momento certo do que qualquer mérito pessoal. Não se diminua, Sofia. A voz de Eduardo adquiriu um tom sério. Reconhecer e valorizar suas próprias conquistas não é arrogância, é autoconhecimento. O comentário pegou Sofia desprevenida. Era como se ele tivesse lido um capítulo inteiro de suas inseguranças. Obrigada, respondeu simplesmente. Bem, não vou tomar mais seu tempo. Tenha uma ótima visita ao museu amanhã. Anneke Vandermeer é uma autoridade em arte holandesa. Aproveite essa oportunidade. Quando desligou, Sofia percebeu que estava sorrindo. Havia algo no tom de Eduardo, uma combinação de confiança e gentileza que a fazia sentir-se simultaneamente desafiada e apoiada. Na manhã seguinte,
Após uma noite entrecortada pelo jet lag, Sofia vestiu um conjunto elegante em tons neutros, sofisticado sem ser ostensivo, respeitando a estética holandesa que privilegiava a funcionalidade elegante à exuberância. O Rijksmuseum era uma construção imponente que abrigava obras-primas de Rembrandt, Vermeer e outros mestres holandeses. No saguão principal, Sofia foi recebida por uma mulher alta de cabelos grisalhos e postura impecável. Senhorita Mendonça, sou Anneke van der Meer. Bem-vinda ao meu segundo lar. O tour privado foi uma verdadeira aula de história e cultura holandesa. Anneke mostrou não apenas as obras famosas, mas também detalhes arquitetônicos do próprio museu e peças menos conhecidas que revelavam aspectos fascinantes da sociedade holandesa através dos séculos. Veja este quadro de Vermeer, apontou Anneke para uma pintura onde uma mulher lia uma carta próxima à janela. O que mais lhe chama a atenção? Sofia observou atentamente antes de responder. A luz. É extraordinário como ele captura. A luz natural entrando pela janela e iluminando o ambiente interno. Anneke sorriu satisfeita. Exatamente. A relação dos holandeses com a luz natural é quase sagrada, talvez porque vivemos sob céus nublados grande parte do ano. O design holandês sempre priorizou maximizar a luz natural nos ambientes. Seria um elemento importante a considerar no projeto do hotel. Sofia anotou mentalmente a observação. Era exatamente esse tipo de insight cultural que não estava nos manuais de negócios. Ao final do tour, Anneke conduziu Sofia até o café do museu para um almoço leve. Willem me contou sobre sua trajetória incomum, comentou Anneke, enquanto saboreavam sanduíches artesanais. De camareira a executiva internacional em questão de meses. Fascinante. Sofia sentiu o rosto esquentar. Foi uma oportunidade inesperada. Não acredito em sorte, senhorita Mendonça. Acredito em pessoas que estão preparadas quando as oportunidades aparecem. Anneke fez uma pausa significativa. E em pessoas perspicazes o suficiente para reconhecer talentos não convencionais, como seu chefe. Sr. Cassiano tem uma visão diferenciada sobre gestão de talentos, concordou Sofia. E sobre mulheres talentosas, pelo visto. Anneke bebericou seu chá. Conheci Eduardo Cassiano há alguns anos, em uma conferência de turismo em Bruxelas. Ele sempre me pareceu um homem inteligente, mas muito tradicional em suas escolhas. Sofia não soube como interpretar o comentário. Estamos ansiosos para a visita dele na próxima semana, desviou Sofia. Ele virá para a reunião final com os arquitetos e investidores. Sim, Willem mencionou. Será um prazer recebê-lo para jantar também. Anneke sorriu. Agora, querida, vamos discutir sobre a verdadeira razão pela qual a convidei para este tour particular. Sofia franziu o senho, intrigada. O futuro Hotel Cassiano será construído em um bairro histórico de Amsterdã. Isso não é apenas um empreendimento comercial, mas uma intervenção no nosso patrimônio cultural. Os olhos de Anneke ganharam intensidade. Eu gostaria de entender sua visão para este projeto. Como você pretende honrar nossa tradição enquanto traz a identidade brasileira da Cassiano Hotéis? A pergunta era profunda e complexa. Sofia percebeu que estava sendo testada não apenas como executiva, mas como alguém com sensibilidade cultural para entender o que realmente estava em jogo. Durante a hora seguinte, Sofia e Anneke discutiram desde características arquitetônicas até filosofias de hospitalidade, criando pontes entre a tradição holandesa e a exuberância brasileira. Ao final, Anneke parecia genuinamente impressionada. Senhorita Mendonça, acredito que você seja exatamente o que este projeto precisava, declarou ela, levantando-se. Aguardo vocês esta noite para o jantar. O resto do dia foi preenchido, com reuniões técnicas com fornecedores e visitas ao terreno onde seria construído o hotel. Quando Sofia finalmente retornou ao hotel para se preparar para o jantar, estava exausta, mas estranhamente energizada. A residência dos Van der Meer era uma casa de canal clássica no prestigioso Herengracht. O motorista ajudou Sofia a descer do carro, e ela admirou por um momento a fachada estreita e elegante do século XVII. O interior revelava um equilíbrio perfeito entre preservação histórica
e conforto contemporâneo. Willem recebeu Sofia com calorosa hospitalidade, apresentando-a aos outros convidados, figuras importantes do cenário cultural e empresarial de Amsterdã. Durante o jantar requintado, Sofia encantou os presentes com seu conhecimento sobre arte holandesa e sua visão para o hotel. A fluência no idioma derrubava barreiras, e sua genuína admiração pela cultura local conquistava aliados. Então, senhorita Mendonça, perguntou um dos convidados, diretor de um importante banco de investimentos, o que uma brasileira, tão jovem e talentosa, fazia como camareira antes desta oportunidade? Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. Sofia sentiu o olhar de Anneke sobre ela, como se medindo sua reação. Eu estava construindo uma base de conhecimento que nenhuma universidade poderia me proporcionar, respondeu Sofia com tranquilidade. Conhecer um negócio desde suas engrenagens mais básicas oferece perspectivas que um MBA jamais poderia ensinar. Willem ergueu sua taça em um brinde silencioso, claramente aprovando a resposta. Quando a noite terminou, Anneke acompanhou Sofia até a porta. Você é uma mulher extraordinária, Sofia Mendonça. Usou seu primeiro nome pela primeira vez. Tenho a impressão de que seu impacto na Cassiano Hotéis será muito além deste projeto em Amsterdã. Sofia agradeceu, sem saber exatamente como interpretar aquela observação. Os 5 dias seguintes foram um turbilhão de reuniões, visitas técnicas e almoços estratégicos. Sofia sentia-se florescer profissionalmente, como se cada célula de seu corpo estivesse finalmente no lugar certo. As inseguranças iniciais dissipavam-se à medida que via suas ideias sendo incorporadas ao projeto e suas sugestões culturais recebidas com entusiasmo pelos parceiros holandeses. Na véspera da chegada de Eduardo, Sofia estava em seu quarto de hotel finalizando uma apresentação quando seu telefone tocou. Era ele. Boa noite, Sofia. Ou melhor, boa noite aí, em Amsterdã. Boa noite, Sr. Cassiano. Está tudo pronto para sua chegada amanhã. Ótimo. O feedback que tenho recebido sobre seu trabalho é excepcional. Os Vandermeer estão encantados. Sofia sentiu o rosto corar com o elogio. Obrigada. Eles têm sido extremamente receptivos. Tenho um pedido especial para amanhã, continuou Eduardo após uma breve hesitação. Gostaria que você me encontrasse no aeroporto. Precisamos conversar antes das reuniões oficiais. Claro, senhor. A que horas chega seu voo? Por volta das 7h da manhã. E Sofia? Ele fez uma pausa. Pode me chamar de Eduardo quando estivermos fora do ambiente formal de trabalho. Antes que ela pudesse responder, ele continuou. Tenho uma surpresa que acredito que vai gostar. Até amanhã. Naquela noite, Sofia teve dificuldade para dormir. Revisava mentalmente todos os detalhes do projeto, imaginando perguntas que Eduardo poderia fazer, preocupada em não decepcionar. Mas havia algo mais, uma inquietação que não tinha relação com o trabalho. Na manhã seguinte, Sofia aguardava na área de desembarque do aeroporto Schiphol. Quando Eduardo emergiu pelo portão, ela notou que ele parecia diferente, menos formal, com um suéter de cachemire sob o blazer em vez da habitual gravata. Seus olhos encontraram os dela imediatamente, como se soubesse exatamente onde procurar. Bem-vinda oficialmente à Europa, Sofia, cumprimentou ele com um sorriso caloroso. Como se sente após uma semana representando a Cassiano Hotéis, internacionalmente? Como se tivesse encontrado meu lugar, respondeu ela com sinceridade. Enquanto caminhavam para o carro que os aguardava, Eduardo explicou que desejava visitar o terreno onde seria construído o hotel antes de qualquer reunião formal. Quero ver o local com seus olhos primeiro, disse ele, sem interferências dos arquitetos ou investidores. No carro conversaram sobre os avanços do projeto. A dinâmica entre eles havia mudado sutilmente. Eduardo a tratava não como subordinada, mas como parceira intelectual, pedindo sua opinião sobre decisões estratégicas e ouvindo atentamente suas observações culturais sobre o mercado holandês. Ao chegarem ao Jordaan, deixaram o carro e caminharam pelas ruelas de paralelepípedos até o terreno onde seria erguido o futuro Cassiano Amsterdã.
O espaço consistia em 3 edifícios históricos contíguos que seriam interligados e renovados internamente, mantendo as fachadas originais. É perfeito, murmurou Eduardo, observando os edifícios e seu entorno. Consigo visualizar exatamente o que imaginamos nos planos. A esquina permite vista para o canal e aquela árvore centenária dará um enquadramento especial para o restaurante, apontou Sofia, compartilhando a visão que desenvolvera durante a semana. Eduardo a observou com um olhar diferente, mais pessoal. Você realmente se conectou com este projeto, não é? Completamente, admitiu ela. É como se cada detalhe fizesse sentido, como se fosse seu destino estar aqui, completou Eduardo quase num sussurro. O momento foi quebrado pelo toque do telefone de Sofia. Era Willem confirmando o almoço. Precisamos ir, disse ela, voltando à postura profissional. Os Van der Meer estão ansiosos para revê-lo. Antes tenho algo para você. Eduardo tirou do bolso interno do blazer um envelope e entregou a Sofia. Confusa, ela abriu o envelope e encontrou uma carta. Oficial da Cassiano Hotéis. Essa é uma promoção. Perguntou perplexa ao começar a ler o conteúdo. Diretora de expansão internacional para a Europa, confirmou Eduardo, com o escritório permanente aqui em Amsterdã. Sofia sentiu as pernas fraquejarem. Mas eu só estou na empresa. E há 2 meses. É merecido, interrompeu Eduardo com firmeza. Você transformou um projeto problemático em um case de sucesso em tempo recorde. Os holandeses confiam em você. Nossa equipe internacional respeita suas decisões. E eu? Ele fez uma pausa escolhendo as palavras. Eu acredito no seu potencial desde o dia em que ouvi você falando holandês naquele quarto de hotel. Sofia não conseguiu conter a emoção. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto tentava processar a magnitude daquela mudança em sua vida. Obrigada pela confiança, sussurrou ela finalmente. Não vou decepcionar. Sei que não, respondeu Eduardo, sua voz carregando uma nota de emoção que ia além da relação profissional. Por um breve momento, ficaram ali, no meio da rua de Amsterdã, como se o mundo ao redor tivesse pausado. Havia algo crescendo entre eles, algo que transcendia hierarquias e convenções corporativas, algo que nenhum dos dois estava preparado para nomear ainda. Vamos, disse Eduardo finalmente consultando o relógio. Os Van der Meer nos esperam. E temos um futuro inteiro para construir. Enquanto caminhavam lado a lado pelas ruas de Amsterdã, Sofia pensou em como a vida podia mudar de forma tão radical em tão pouco tempo. Da solidão dos corredores que limpava ao reconhecimento internacional, da invisibilidade à liderança. E agora um novo capítulo se abria, não apenas em sua carreira, mas possivelmente em seu coração. O que ela ainda não sabia era que a verdadeira transformação estava apenas começando, e que além dos canais de Amsterdã, além dos projetos hoteleiros internacionais, havia um destino sendo tecido que uniria sua vida à de Eduardo Cassiano, de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. 6 meses se passaram em um piscar de olhos. A primavera holandesa desabrochava, tingindo os parques de Amsterdã com cores vibrantes que contrastavam com o cinza predominante do inverno rigoroso que acabara de partir. O escritório da Cassiano Hotéis ocupava agora um andar inteiro em um edifício histórico restaurado próximo ao Dam Square, no coração da cidade. Sofia observava a vista pela janela de sua sala. Seu reflexo no vidro revelava uma mulher diferente daquela que chegara à Holanda meio ano antes. Cabelos em corte, mais sofisticado, postura confiante, olhar determinado. A metamorfose externa apenas refletia a transformação interna que experienciara. Os relatórios trimestrais acabaram de chegar, senhorita Mendonça, anunciou Marieke, sua assistente holandesa, colocando uma pasta sobre a mesa de Mogno. Obrigada, Marieke. E por favor me chame de Sofia, já conversamos sobre isso. A jovem holandesa sorriu timidamente. Desculpe, é o hábito. E o Sr. Cassiano confirmou sua chegada para amanhã. Devo reservar o motorista para buscá-lo no aeroporto? Sofia sentiu aquela conhecida contração no estômago à menção do nome de Eduardo.
Não será necessário. Eu mesma irei buscá-lo, respondeu, mantendo o tom casual. Nos últimos 6 meses, Eduardo havia visitado Amsterdã 4 vezes para acompanhar o andamento do projeto. A cada visita, a dinâmica entre eles tornava-se mais complexa. Profissionalmente, eram uma dupla perfeita. Ele com sua visão estratégica abrangente, ela com sua sensibilidade cultural e atenção meticulosa aos detalhes. A equipe internacional testemunhava admirada como conseguiam complementar perfeitamente os pensamentos um do outro durante reuniões, como se compartilhassem uma linguagem silenciosa. Mas além das salas de reuniões, além dos canteiros de obras e das negociações com fornecedores, crescia algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Jantares que se estendiam madrugada adentro, em discussões sobre arte, filosofia e memórias pessoais. Caminhadas aparentemente casuais pelos canais que terminavam com mãos que se encontravam acidentalmente. Olhares que duravam 1 segundo, a mais do que o protocolo profissional permitiria. Sofia havia estabelecido uma vida em Amsterdã. Alugara um charmoso apartamento no bairro De Pijp, fizera amizades na comunidade local e na internacional, dominava completamente a rotina da cidade. Eduardo, por sua vez, continuava dividido entre Brasil e as crescentes operações internacionais da rede, tendo sempre São Paulo como base. O telefone de Sofia tocou, interrompendo seus pensamentos. Sofia Mendonça. Boa tarde, ou melhor, boa noite aí. A voz de Eduardo soou. Do outro lado da linha, trazendo consigo aquele inconfundível calor que ela secretamente ansiava. Eduardo estava justamente revisando os relatórios antes da sua chegada. Na verdade, liguei por isso mesmo. Chegarei um dia antes. Meu voo pousa hoje à noite, por volta das 22 em Dice. Sofia sentiu o coração acelerar. Houve algum problema? Não. Apenas consegui adiantar algumas reuniões em São Paulo. Pensei que poderíamos ter um dia para revisar tudo com calma antes das apresentações oficiais. Claro, posso pedir ao Hendrik para... Na verdade, interrompeu Eduardo, preferiria que fosse apenas você. Temos assuntos importantes para discutir, em privado. Algo no tom dele despertou simultaneamente ansiedade e expectativa em Sofia. Estarei no aeroporto às 22. Após desligar, Sofia tentou em vão concentrar-se nos relatórios. O que Eduardo queria discutir em privado? Seriam questões relacionadas ao projeto, à sua performance como diretora ou... Ela afastou o pensamento, repreendendo-se mentalmente por permitir que esperanças pessoais interferissem em seu julgamento profissional. Às 21h45, Sofia aguardava no saguão de desembarque do aeroporto Schiphol. Havia trocado o terninho corporativo por um vestido casual elegante, uma mudança sutil, mas significativa. O voo pousou pontualmente, e logo Sofia avistou a figura familiar de Eduardo emergindo pelo portão. Ao vê-la, ele sorriu de uma maneira que parecia reservada exclusivamente para ela. Amsterdã continua lhe fazendo bem, comentou ele como cumprimento, depositando um beijo demorado em sua bochecha. A cidade tem esse efeito nas pessoas, respondeu Sofia, sentindo-se subitamente tímida como uma adolescente. No carro a caminho do hotel, conversaram sobre os avanços do projeto. O Cassino Amsterdã tomava forma rapidamente, com previsão de inauguração em 8 meses. Os custos estavam dentro do orçamento, e o interesse da mídia europeia na primeira incursão da rede brasileira no continente crescia a cada semana. Os Vandermeer confirmaram presença no jantar de amanhã, informou Sofia. Anneke tem sido uma aliada inestimável. Graças a ela, conseguimos acesso a fornecedores de antiguidades exclusivas para a decoração. Você conquistou Amsterdã de uma forma que jamais conseguiria sozinho, reconheceu Eduardo, seu olhar fixo nas luzes noturnas da cidade que passavam pela janela. Este projeto já é mais seu do que meu. Havia algo diferente em sua voz, uma melancolia incomum que Sofia não deixou passar. Está tudo bem, Eduardo? Você parece preocupado. Ele hesitou por alguns instantes antes de responder, apenas cansado da viagem. Podemos conversar melhor amanhã com a mente mais clara. Sofia assentiu,
respeitando seu espaço, embora uma inquietação persistisse. No dia seguinte, após uma manhã intensa de reuniões com a equipe local, Eduardo sugeriu que almoçassem juntos, longe do escritório. Escolheram um pequeno café às margens de um canal, frequentado principalmente por locais, um dos lugares favoritos de Sofia em Amsterdã. "Gosto daqui", comentou Eduardo, observando o ambiente despretensioso, mas aconchegante. "Nada a ver com a ostentação dos restaurantes, onde geralmente tenho reuniões. Foi uma das primeiras descobertas quando me mudei. Venho aqui quando preciso pensar ou simplesmente observar a vida da cidade fluir", respondeu Sofia, servindo-se do tradicional chá holandês de ervas. Por alguns minutos, conversaram sobre amenidades, o clima de Amsterdã, as peculiaridades culturais holandesas que ainda os surpreendiam, histórias engraçadas sobre adaptação cultural. Havia uma tensão subjacente, como se ambos contornassem cuidadosamente um assunto mais importante. Finalmente, após uma pausa prolongada, Eduardo colocou sua xícara sobre a mesa com determinação. "Sofia, recebi uma proposta para vender a Cassiano Hotéis." A declaração caiu como uma bomba. Sofia sentiu o ar escapar de seus pulmões. "Vender para quem? Por quê?" "O Lux International Group, conglomerado europeu. Estão oferecendo uma quantia considerável, mais do que jamais imaginei receber." Eduardo a encarou diretamente. "Eles estão particularmente interessados na expansão europeia que você está liderando." Sofia tentou processar a informação, lutando para manter a compostura profissional enquanto sentia seu mundo particular desmoronar. "É isso que queria conversar em privado? Já tomou a decisão?" "Não", respondeu ele enfaticamente. "É uma decisão que impacta muitas vidas, incluindo a sua. Por isso estou aqui um dia antes. Queria sua opinião sincera, não como diretora da Cassiano, mas como Sofia." A distinção não passou despercebida. Era a primeira vez que Eduardo explicitamente separava seus papéis profissionais de sua relação pessoal. "O que aconteceria com o projeto Amsterdã? Com a equipe que montamos?" perguntou ela, tentando manter o foco prático enquanto organizava seus pensamentos. "O Lux garantiu manter toda a equipe, especialmente você. Na verdade, estão oferecendo uma posição ainda mais elevada na hierarquia internacional deles." Sofia sentiu uma pontada aguda no peito. Eduardo estava considerando não apenas vender a empresa, mas passá-la adiante como se fosse apenas um negócio, quando para ela havia se tornado muito mais que isso. "E você? O que faria depois da venda?" Eduardo desviou o olhar, fixando-o no movimento do canal. "Essa é a parte mais complicada. Estou cansado, Sofia. Construí este império praticamente sozinho, sacrificando relacionamentos, vida pessoal, tudo. Parte de mim anseia por uma vida diferente." "Que tipo de vida?" perguntou Sofia suavemente. "Uma vida onde eu possa acordar sem 50 e-mails urgentes. Onde possa apreciar um café da manhã sem 3 teleconferências. Onde possa..." Ele hesitou, seus olhos encontrando os dela. "Onde possa estar com quem realmente importa." O coração de Sofia acelerou. Era a deixa mais clara que Eduardo já dera sobre seus sentimentos pessoais. "Eduardo, você construiu algo extraordinário. A Cassiano Hotéis carrega seu DNA, sua visão. Tem certeza que está pronto para entregar isso a outros?" "Esta é a questão que me mantém acordado há semanas", admitiu ele. "Por um lado, a oferta financeira é tentadora. Por outro, como você disse, é meu legado." Sofia respirou fundo, organizando seus pensamentos antes de falar. "Posso compartilhar algo pessoal?" Eduardo assentiu, intrigado pelo tom dela. "Quando você me encontrou limpando aquele quarto de hotel, eu estava exatamente no meio da minha própria encruzilhada. Havia recebido uma carta do consulado holandês sobre a próxima seleção e estava reunindo coragem para deixar o emprego no hotel e arriscar tudo naquela oportunidade. Tinha medo, mas ao mesmo tempo sabia que precisava seguir meu coração." Ela fez uma pausa, tomando um gole de chá antes de continuar. "O que quero dizer é, às vezes o que parece ser apenas uma decisão de negócios é, na verdade, uma decisão sobre quem queremos ser daqui para frente. Não se trata apenas da Cassiano Hotéis,
mas do Eduardo Cassiano. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significados múltiplos. Eduardo a observava com uma intensidade quase física. Sofia, existe outro motivo para esta visita. Antecipada, disse ele finalmente, sua voz baixa e controlada. Algo que preciso confessar. Naquele momento, o telefone de Sofia tocou insistentemente. Era Marieke, sua assistente. Desculpe interromper seu almoço, Sofia, mas os arquitetos da Rijkswaterstaat estão aqui para a reunião sobre as licenças estruturais do canal. Eles anteciparam o horário e insistem que é urgente. Sofia olhou para Eduardo dividida. São as licenças ambientais finais. Sem elas a obra pode atrasar meses, explicou ela, cobrindo o microfone. Vá, disse Eduardo com um sorriso compreensivo. Continuamos esta conversa mais tarde. A tarde transcorreu em uma maratona de reuniões técnicas. Sofia tentava manter o foco profissional, mas sua mente continuava retornando à conversa interrompida. O que Eduardo queria confessar? E como? Ela realmente se sentia sobre a possível venda da empresa? Por volta das 18 horas, quando finalmente conseguiu um momento de privacidade em seu escritório, Sofia encontrou um pequeno envelope em sua mesa. Dentro, um cartão escrito à mão por Eduardo. Jantar comigo hoje. Apenas nós dois antes do compromisso com os Van der Meer amanhã. Passei pela Prinsengracht e vi um pequeno restaurante chamado Café Ludwig. Encontro você lá às 20 horas para continuarmos nossa conversa. Sofia sentiu o coração acelerar. A escolha do local não era coincidência. O Café Ludwig era conhecido por sua atmosfera romântica, frequentado principalmente por casais. Às 20 horas em ponto, Sofia entrou no aconchegante restaurante. Decoração rústica, velas sobre as mesas, luz baixa e música clássica suave criavam uma atmosfera íntima. Eduardo já a aguardava em uma mesa discreta nos fundos, ao lado de uma lareira acesa. Você está deslumbrante, disse ele levantando-se para recebê-la, seus olhos percorrendo admirados o vestido verde esmeralda que ela escolhera. Obrigada por me dar uma desculpa para usar algo além de ternos corporativos, brincou ela, tentando aliviar a tensão que sentia. O jantar começou com conversas leves, recordações de momentos compartilhados nos últimos meses, histórias engraçadas sobre adaptação cultural, observações sobre como o projeto havia evoluído. O vinho tinto selecionado por Eduardo ajudava a relaxar a atmosfera, mas Sofia podia sentir que havia algo maior pairando entre eles. Após a sobremesa, Eduardo finalmente retomou o assunto da tarde. Sobre a proposta de venda da Cassiano, começou ele, girando lentamente a taça de vinho entre os dedos. Percebi hoje que não posso tomar essa decisão sem ser completamente honesto, comigo mesmo e com você. Sofia aguardou em silêncio, sentindo que estavam à beira de um momento decisivo. Quando te promovi para a diretoria internacional, muitos questionaram minha decisão. Ricardo Meirelles chegou a sugerir que havia motivações pessoais envolvidas. Eduardo fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Na época, neguei veementemente. Disse a ele e a mim mesmo que era uma decisão puramente estratégica. Seus olhos encontraram os de Sofia com intensidade renovada. Eu estava mentindo. Não para eles, mas para mim mesmo. Sofia, desde aquele dia em que a ouvi falando holandês naquele quarto de hotel, algo mudou em mim. Não foi apenas admiração profissional, foi... Ele hesitou. Foi como se eu tivesse encontrado uma parte de mim mesmo que nem sabia que estava procurando. Sofia sentiu o ar faltar. Eduardo Cassiano, o implacável empresário cujo nome era sinônimo de sucesso e determinação, estava abrindo seu coração de uma maneira que ela jamais imaginara possível. Os últimos meses, cada visita a Amsterdã, cada reunião prolongada, cada caminhada pelos canais, eu inventava desculpas profissionais para estar perto de você. Ele riu suavemente, como se zombasse de si mesmo. Eu que nunca precisei de desculpas para fazer o que quero. Por que está me contando isso agora? Perguntou Sofia, sua voz quase um sussurro. Porque a proposta de venda me forçou a encarar a verdade. Não é apenas sobre negócios, é sobre nós.
Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, tocando delicadamente os dedos dela. Se eu vender a empresa, não serei mais seu chefe. Não haverá mais hierarquia entre nós. Nenhum conflito ético. Sofia. Sentiu lágrimas se formando em seus olhos. E se eu disser que não quero que você venda? Que acredito no que construímos profissionalmente tanto quanto... Ela hesitou. Tanto quanto no que está crescendo entre nós? Então terei de encontrar outro caminho, respondeu Eduardo com determinação. Porque uma coisa ficou clara para mim. Não posso mais fingir que o que sinto por você é apenas admiração profissional. E não posso arriscar perder você por medo de complicações corporativas. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção. Anos de barreiras cuidadosamente construídas desmoronavam entre eles. Tenho medo, Eduardo, confessou Sofia finalmente. Medo de que as pessoas digam que cheguei onde estou por causa dessa conexão entre nós. Trabalhei tão duro para provar meu valor e provou. Para todos, inclusive para mim. Eduardo apertou gentilmente sua mão. Ninguém que já trabalhou com você questionaria sua competência ou dedicação. Sofia enxugou discretamente uma lágrima que escapara. O que fazemos agora? Eduardo sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que ela percebeu ser reservado apenas para momentos de verdadeira felicidade. Primeiramente, recuso a oferta do Lux International. A Cassiano Hotéis não está à venda. Sofia não conseguiu conter um suspiro de alívio. E depois, continuou ele, reestruturamos a governança da empresa. Crio um conselho administrativo independente que supervisiona as decisões executivas, inclusive as minhas. Você continua como diretora internacional, respondendo diretamente ao conselho, não a mim. Era uma solução elegante que preservava a integridade profissional de ambos enquanto abria espaço para algo novo em suas vidas pessoais. E nós? Perguntou Sofia, finalmente permitindo-se verbalizar a pergunta que pairava entre eles há meses. Nós. Eduardo deslizou os dedos suavemente pelo braço dela. Começamos de novo. Não como chefe e funcionária, não como mentor e protegida, mas como Eduardo e Sofia. Dois adultos que encontraram algo raro em meio a planilhas e reuniões de negócios. Ao saírem do restaurante, caminharam lentamente pelas margens do canal, o reflexo das luzes da cidade dançando na água escura. A primavera de Amsterdã trazia consigo um ar de renovação que parecia perfeitamente sincronizado com o momento que viviam. Sabe o que é engraçado? Comentou Sofia, enquanto caminhavam de mãos dadas pela primeira vez sem disfarces. Se eu tivesse conseguido aquela vaga no consulado, nunca teríamos nos conhecido assim. Eduardo parou, virando-se para encará-la sob a luz suave de um lampião antigo. Talvez sim, talvez não. Gosto de pensar que alguns encontros são inevitáveis, apenas aguardam o momento certo. E ali, sob o céu estrelado de Amsterdã, Eduardo Cassiano finalmente fez o que desejava há meses. Inclinou-se e beijou Sofia Mendonça, não como seu chefe, ou mentor, mas como um homem que encontrara inesperadamente o amor nos corredores de seu próprio hotel. O que nenhum dos dois sabia naquela noite era que o destino ainda guardava uma reviravolta que testaria esse amor recém-declarado. Uma revelação que surgiria nas próximas 24 horas e que colocaria à prova não apenas seus sentimentos, mas tudo o que haviam construído juntos profissionalmente. Amanhã amanheceu clara em Amsterdã, com o sol de primavera filtrando-se através das cortinas do apartamento de Sofia. Ela abriu os olhos lentamente, recordando os eventos da noite anterior com uma mistura de euforia e apreensão. O beijo à beira do canal, as confissões sinceras, a promessa de um novo começo, tudo parecia quase onírico à luz do dia. Seu telefone vibrou sobre o criado mudo. Era uma mensagem de Eduardo. Bom dia. Ainda tentando convencer a mim mesmo que ontem não foi um sonho. Café da manhã no Becker & Zoom, às 9 horas antes da reunião com os acionistas? Sofia sorriu, digitando rapidamente uma resposta afirmativa. A dinâmica entre eles havia mudado, mas os compromissos profissionais permaneciam. Hoje seria um dia decisivo para o projeto Amsterdã, a apresentação final para os acionistas antes da fase conclusiva de construção.
Enquanto se arrumava, Sofia refletia sobre como equilibrar esta nova realidade pessoal com as responsabilidades profissionais. Eduardo havia proposto uma solução estrutural para a empresa, mas ela sabia que a percepção externa seria um desafio constante. O mundo corporativo raramente perdoava mulheres que se envolviam com seus superiores, independentemente de mérito ou circunstâncias. Às 9 horas em ponto, Sofia entrou na pequena padaria artesanal onde Eduardo a esperava. Ele levantou-se ao vê-la, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Imaginei que você poderia estar nervosa com a reunião de hoje, comentou ele após um beijo discreto em sua bochecha. Não mais do que o normal, respondeu Sofia, embora ambos soubessem que este não era um dia comum. Durante o café da manhã, mantiveram a conversa deliberadamente focada em temas profissionais, como se testassem sua capacidade de separar as recém-descobertas emoções das responsabilidades corporativas. O plano era encontrar os acionistas às 10h30 no escritório da Cassiano, Amsterdã. Recebi um e-mail interessante esta manhã, comentou Eduardo enquanto caminhavam para o escritório, do Rijksmuseum. Anneke mandou algo? Perguntou. Sofia, curiosa. Na verdade, foi o departamento de arquivo deles. Aparentemente, estão fazendo uma exposição sobre empresários internacionais e suas conexões com a arte holandesa. Querem incluir a Cassiano Hotéis por nosso compromisso em incorporar elementos artísticos locais no projeto Amsterdã. Isso é maravilhoso, uma credibilidade cultural inestimável para a marca. Sim, mas o mais interessante foi o que encontraram em suas pesquisas. Eduardo fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Eles descobriram uma conexão histórica entre minha família e Amsterdã que eu mesmo desconhecia. Sofia olhou-o intrigada, mas antes que pudesse perguntar mais, chegaram ao prédio da Cassiano Amsterdã, onde Marieke os aguardava ansiosamente, no saguão. Sofia, Sr. Cassiano, os acionistas já chegaram e estão na sala de conferências, anunciou ela visivelmente nervosa. E o Sr. Meirelles também está aqui. Chegou de São Paulo esta manhã. Sofia e Eduardo trocaram olhares, preocupados. Ricardo Meirelles, o diretor financeiro, não estava programado para esta reunião. Interessante, murmurou Eduardo. Bem, vamos lá. A sala de conferências estava repleta quando entraram. Os principais acionistas holandeses, incluindo Willem van der Meer, os arquitetos responsáveis pelo projeto, e sentado estrategicamente na cabeceira oposta da mesa, Ricardo Meirelles, com uma pasta de documentos à sua frente e um sorriso que não alcançava seus olhos. Eduardo! Que surpresa agradável encontrá-lo aqui tão cedo. Pensei que seu voo chegaria apenas hoje, comentou Ricardo, levantando-se para um aperto de mão formal. Adiantei minha agenda para revisar alguns detalhes importantes com a Sofia antes da apresentação, respondeu Eduardo calmamente, embora Sofia pudesse sentir a tensão em sua voz. A pergunta é, o que traz você a Amsterdã, Ricardo? Esta não estava na sua agenda. Ricardo abriu um sorriso calculado. Assuntos financeiros urgentes que prefiro tratar pessoalmente. Afinal, estamos investindo milhões neste projeto. Willem. Van der Meer, sentindo a tensão no ambiente, interveio diplomaticamente. Antes de começarmos, gostaria de expressar o quanto estamos impressionados com o progresso. Sofia tem sido uma líder excepcional, integrando perfeitamente a visão da Cassiano com nossa cultura local. Sofia agradeceu com um aceno de cabeça, enquanto percebia o olhar penetrante de Ricardo sobre ela. Havia algo predatório naquele olhar, como se ele aguardasse o momento perfeito para atacar. A apresentação começou conforme planejado. Sofia conduziu a primeira parte, detalhando o status atual do projeto, as inovações implementadas e o cronograma atualizado. Eduardo complementou com a visão estratégica global da expansão europeia. A sincronia entre eles era evidente, completavam naturalmente os pensamentos um do outro, movendo-se ao redor da sala com uma confiança compartilhada que impressionava os presentes. Quando chegaram à sessão financeira, Ricardo pediu a palavra. Se me permitem, gostaria de apresentar alguns dados adicionais que trazem perspectiva ao projeto. O tom fez Eduardo estreitar os olhos, mas ele assentiu, cedendo a palavra.
Ricardo levantou-se lentamente, distribuindo cópias de um relatório que trouxera. Senhoras e senhores, não há dúvida de que o projeto Amsterdã é impressionante no papel. A senhorita Mendonça certamente tem talento para apresentações cativantes. Seu tom condescendente fez Sofia apertar os lábios. Entretanto, como diretor financeiro, tenho o dever de apresentar certos riscos que identificamos. Ele projetou uma série de gráficos na tela. Nossos analistas independentes apontam que o retorno sobre investimento projetado é dramaticamente otimista. As taxas de ocupação estimadas ignoram a crescente concorrência no setor de luxo em Amsterdã e os custos operacionais estão significativamente subestimados. Sofia sentiu o sangue gelar. Aqueles números contradiziam completamente sua análise cuidadosa. Isso é absolutamente incorreto, Ricardo, interveio ela, mantendo a voz firme apesar da indignação. Esses dados não correspondem às projeções validadas por 3 consultorias independentes. Ricardo sorriu friamente. Talvez a senhorita Mendonça esteja emocionalmente comprometida com este projeto. Um fenômeno compreensível quando alguém é catapultado da função de camareira para a executiva internacional em questão de meses. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Alguns acionistas trocaram olhares desconfortáveis. Eduardo levantou-se lentamente, sua expressão ilegível. Ricardo, acho que você está confundindo os presentes. Poderia especificar exatamente o que está insinuando? O diretor financeiro alargou seu sorriso, evidentemente satisfeito por ter atingido seu objetivo. Apenas levantando questões sobre a objetividade nas análises apresentadas, considerando circunstâncias especiais. Ele fez uma pausa calculada. Afinal, ontem à noite nosso CEO e a diretora de expansão internacional foram vistos em situação bastante íntima às margens do canal Prinsengracht. Sofia sentiu o rosto queimar. Então eles haviam sido observados. Provavelmente Ricardo chegara antes do que anunciara e os seguira. Willem van der Meer pigarreou, visivelmente desconfortável com o rumo da reunião. Senhores, não creio que questões pessoais devam interferir em nossa avaliação do projeto. Concordo plenamente, respondeu Ricardo prontamente. Mas quando decisões de investimento multimilionário podem estar sendo influenciadas por relações pessoais, é meu dever fiduciário alertar os acionistas sobre possíveis conflitos de interesse. Eduardo permaneceu impassível, estudando Ricardo como se o visse verdadeiramente pela primeira vez. Interessante sua preocupação com transparência, Ricardo, disse finalmente, sua voz controlada. Já que estamos falando sobre conflitos de interesse, talvez seja o momento adequado para discutirmos sua reunião secreta com representantes do Lux International Group na semana passada em São Paulo? Foi a vez de Ricardo empalidecer. Não sei do que você está falando, respondeu, embora sua voz traísse incerteza. Eduardo caminhou calmamente até sua pasta, retirando um envelope selado. Pretendia discutir isso em privado, mas já que você trouxe questões pessoais para esta mesa... Ele abriu o envelope, espalhando fotografias sobre a mesa. Estas são imagens suas entrando no escritório do CEO do Luxe, seguidas de mensagens interceptadas pelos nossos sistemas de segurança. As fotografias mostravam claramente Ricardo em encontros que pareciam clandestinos. Você estava negociando comissões pessoais para facilitar a venda da Cassiano Hotéis, continuou Eduardo, sua voz agora carregada de desapontamento. 5% do valor total da transação, correto? Uma quantia considerável para alguém que deveria proteger os interesses desta empresa. Ricardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seu rosto passava rapidamente do pálido ao vermelho intenso. Eu estava apenas explorando opções de mercado. Eduardo balançou a cabeça lentamente. Senhores, dirigiu-se aos acionistas. Como informei a Sofia ontem, recebi uma proposta de compra do Lux International. Estava considerando a oferta, como qualquer empresário responsável faria. Mas graças à nossa equipe de inteligência corporativa, descobrimos que Ricardo estava negociando paralelamente, usando informações privilegiadas para benefício próprio. Ricardo levantou-se abruptamente.
Isso é ridículo. Você está desviando a atenção do verdadeiro problema. Aqui, seu envolvimento pessoal com uma subordinada. O silêncio que se seguiu era denso como névoa. Sofia sentiu o mundo girar à sua volta, mas manteve a postura ereta, o olhar firme. Meses de trabalho árduo, de provar seu valor repetidamente, pareciam desmoronar diante de acusações sórdidas. Foi Willem van der Meer quem quebrou o silêncio. Se me permitem uma observação, disse o idoso holandês, ajustando os óculos. Nós, holandeses, temos uma tradição de pragmatismo em negócios. Julgamos resultados, não circunstâncias pessoais. Ele virou-se para Sofia. Senhorita Mendonça, em 6 meses sob sua liderança, o projeto que estava estagnado ganhou momentum, credibilidade cultural e eficiência operacional. Seja qual for sua relação com o Sr. Cassiano, isso não diminui seu mérito profissional inquestionável. Sofia sentiu uma onda de gratidão pelo apoio inesperado. Quanto ao Sr. Meireles, continuou Willem, agora com frieza calculada, transações paralelas sem transparência são inaceitáveis em qualquer contexto de negócios, especialmente na Holanda. Se essas evidências forem confirmadas, sugiro uma revisão imediata de sua posição na empresa. Ricardo parecia ter minguado em sua cadeira, o rosto agora uma máscara de fúria impotente. Eduardo retomou a palavra com autoridade renovada. Senhores, peço desculpas pelo desvio dramático em nossa pauta. Se me permitem, gostaria de esclarecer algumas coisas definitivamente. Ele fez uma pausa, olhando cada pessoa na sala. Primeiro, a Cassiano Hotéis não está à venda. Após cuidadosa consideração, recusei formalmente a proposta do Lush International ontem à noite. Voltou-se para Ricardo. Segundo, considerando as evidências apresentadas, você está suspenso de suas funções enquanto uma auditoria independente investiga suas ações. Finalmente seu olhar encontrou o de Sofia, suavizando-se quase imperceptivelmente. Terceiro, em relação à senhorita Mendonça e questões levantadas sobre nossa relação pessoal. Eduardo respirou fundo. Sim, existe uma relação que transcende o profissional. Começou recentemente e pretendíamos comunicá-la oficialmente ao Conselho após implementar mudanças estruturais que eliminariam qualquer conflito de interesse. Sofia prendeu a respiração, surpresa com a transparência absoluta que Eduardo escolhera. Para evitar qualquer aparência de impropriedade, continuou ele, estamos implementando imediatamente uma reestruturação na governança corporativa. A senhorita Mendonça passará a reportar diretamente ao Conselho Administrativo, não mais a mim. Além disso, todas as suas avaliações de desempenho e decisões relacionadas à remuneração serão conduzidas por um comitê independente. A reunião prosseguiu por mais 1 hora, retornando gradualmente aos assuntos técnicos do projeto. Quando finalmente terminou, Sofia sentia-se emocionalmente exausta, mas estranhamente leve. A verdade estava exposta, não da maneira que imaginara, mas ao menos não havia mais segredos ou insinuações. Ricardo saiu rapidamente, sem dirigir a palavra a ninguém. Os acionistas, após a surpresa inicial, pareciam ter aceitado as explicações e as medidas propostas por Eduardo. O projeto Amsterdã seguiria conforme planejado. Quando todos haviam saído, restando apenas Sofia e Eduardo na sala de conferências, ele finalmente permitiu-se um suspiro profundo. Não era assim que eu imaginava nosso primeiro dia como... Seja lá o que somos agora, comentou ele com um sorriso cansado. Acho que complicados seria uma boa definição, respondeu Sofia, tentando aliviar a tensão com humor. Eduardo aproximou-se, segurando suavemente suas mãos. Sinto muito que você tenha sido exposta daquela maneira. Ricardo sempre foi ambicioso, mas nunca pensei que chegaria a este ponto. Você sabia sobre as negociações dele com o Lush? Mas suspeitava. Por isso adiantei minha viagem e pedi à equipe de segurança para investigar. Eduardo balançou a cabeça. O irônico é que, se ele tivesse esperado, talvez eu realmente considerasse a venda. Foi nossa conversa ontem, que mudou minha perspectiva. Ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo os eventos da manhã. O que acontece agora? Perguntou Sofia finalmente. Agora, Eduardo consultou o relógio.
temos um almoço marcado com Anneke van der Meer no Rijksmuseum. Lembra que mencionei algo sobre uma descoberta histórica? Sofia assentiu, curiosa sobre o que poderia ser tão importante para Eduardo mencioná-lo naquele momento. Uma hora depois, estavam no elegante restaurante do museu. Anneke os recebeu com a habitual elegância discreta, acompanhada por um senhor idoso que carregava uma pasta antiga. Sofia, Eduardo, este é Hendrik Wieser, nosso arquivista-chefe. Ele tem algo fascinante para mostrar a vocês. Após as apresentações formais, Hendrik abriu cuidadosamente a pasta sobre a mesa, revelando documentos amarelados pelo tempo. Quando pesquisávamos conexões empresariais com a arte holandesa para nossa exposição, encontramos algo intrigante nos registros de imigração do século XIX, explicou o arquivista, ajustando os óculos. Uma família brasileira de sobrenome Cassiano que viveu em Amsterdã por quase 2 décadas antes de retornar ao Brasil em 1897. Eduardo inclinou-se genuinamente surpreso. Minha família nunca mencionou conexões holandesas. O interessante, continuou Hendrik, é que o patriarca Antônio Cassiano trabalhava como zelador neste mesmo museu durante a Grande Reforma de 1885. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Lembrava-se claramente de Eduardo, mencionando que seu avô havia sido zelador. Mas o mais extraordinário é isto. Hendrik virou cuidadosamente uma página, revelando uma fotografia antiga em sépia. A esposa de Antônio, Maria Cassiano, foi uma das primeiras mulheres a trabalhar na administração do museu, apesar de ser imigrante. Aqui está ela, em 1890, no Departamento de Visitantes Internacionais. A fotografia mostrava uma jovem mulher, de traços delicados, cabelos escuros presos em um coque formal, usando o que parecia ser um uniforme do museu. Ela começou como empregada de limpeza, explicou Anneke, observando atentamente as reações de Sofia e Eduardo. Mas seu talento para idiomas a levou rapidamente à posição administrativa. Falava 5 línguas, algo extraordinário para uma mulher daquela época, especialmente uma imigrante. Sofia sentiu os olhos de Eduardo sobre ela, intensos e emocionados. Há mais, continuou Hendrik. Nos diários do diretor do museu da época, encontramos menções a um romance entre Maria e Antônio que causou certo desconforto institucional, dado que ele era funcionário subordinado quando se conheceram. Eduardo pegou a mão de Sofia sob a mesa, apertando-a gentilmente. Eventualmente, eles retornaram ao Brasil para criar a família. Segundo nossos registros, tiveram 3 filhos, sendo o mais novo chamado Eduardo. Meu avô, murmurou Eduardo, sua voz embargada pela emoção. Ele sempre contava histórias sobre seus pais, sobre como se conheceram trabalhando juntos, mas nunca mencionou a Holanda, talvez porque deixaram o país quando ele era muito pequeno. Sofia observava Eduardo absorver aquela revelação, vendo, em seus olhos, o impacto de descobrir que sua própria história familiar espelhava de maneira quase sobrenatural os eventos recentes de sua vida. É extraordinário, comentou Anneke, seus olhos perspicazes alternando entre Sofia e Eduardo. Como o destino às vezes traça círculos perfeitos através das gerações. O almoço prosseguiu com Hendrik, compartilhando mais detalhes sobre a vida dos Cassiano na Amsterdã do século XIX. Eduardo estava visivelmente emocionado, fazendo perguntas sobre cada aspecto da vida de seus antepassados na Holanda. Gostaria de visitar os lugares onde viveram, comentou ele. Entender melhor esta parte da minha história que permaneceu oculta por tanto tempo. Teria um prazer organizar um tour histórico para vocês, ofereceu Anneke. Os registros de residência da família estão preservados nos arquivos municipais. Quando o almoço terminou e se despediram de Anneke e Hendrik, Eduardo e Sofia caminharam pelo museu em silêncio contemplativo, parando ocasionalmente para admirar as obras dos mestres holandeses. É quase místico, não é? Comentou Sofia finalmente. Como se, de alguma forma, estivéssemos destinados a repetir uma história centenária. Eduardo assentiu pensativamente. Meu avô sempre dizia que certas histórias de amor são tão poderosas que ecoam através das gerações.
Nunca entendi completamente o que ele queria dizer, até agora. Pararam diante de um quadro de Vermeer, onde a luz suave de uma janela iluminava o interior de uma casa holandesa do século XVII. Sofia. Eduardo virou-se para encará-la, seus olhos refletindo a mesma luz dourada da pintura. Não sei o que o futuro reserva para nós, profissional ou pessoalmente. Sei apenas que descobrir você limpando aquele quarto, falando um idioma que eu mal compreendia, foi o momento mais significativo da minha vida. Como se algo adormecido dentro de mim finalmente despertasse. Sofia sorriu, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. Talvez seu avô estivesse certo. Talvez algumas histórias estejam destinadas a acontecer, não importa quantos séculos se passem. O que me faz pensar? Eduardo fez uma pausa, seus olhos brilhando com uma ideia repentina. O Hotel Amsterdã? E se modificássemos o conceito? Como assim? Em vez de apenas mais um hotel de luxo, poderíamos criar algo que celebre essas conexões entre culturas, entre passados e presentes. Um espaço que conte histórias, de transformações pessoais, de talentos descobertos em lugares inesperados. Sofia sentiu a familiar onda de entusiasmo criativo que sempre compartilhavam em seus melhores momentos profissionais. Um hotel onde cada detalhe reflete. Jornadas de descoberta, completou ela já visualizando possibilidades, onde a arte, a arquitetura e o serviço celebram as transformações que ocorrem quando culturas diferentes se encontram. Exatamente, exclamou Eduardo, seu rosto iluminado com empolgação genuína, em homenagem a Antônio e Maria Cassiano, e a nós. Nas semanas seguintes, o projeto Amsterdã foi completamente reimaginado sob esta nova visão. A equipe internacional abraçou o conceito com entusiasmo. Renovado, os Vandermeer tornaram-se defensores apaixonados da ideia, abrindo portas para parcerias culturais que antes pareciam impossíveis. Ricardo Meirelles renunciou ao cargo após a conclusão da auditoria, que confirmou suas negociações paralelas. O Conselho Administrativo foi reformulado, incluindo membros independentes com experiência internacional em governança corporativa. 6 meses depois, em uma manhã ensolarada de outono, Sofia caminhava pelo quase finalizado Cassiano Amsterdã, Heritage Hotel. Os andaimes haviam sido removidos, revelando a restauração imaculada das fachadas históricas. No interior, artesãos davam os últimos retoques em ambientes que mesclavam elegantemente elementos brasileiros e holandeses. Cada suíte contava uma história diferente de encontros culturais. O restaurante principal chamava-se Marias, em homenagem à bisavó de Eduardo. A biblioteca, repleta de volumes sobre história da imigração e arte internacional, levava o nome de Antonius Study. Eduardo encontrou Sofia no que seria o lobby do hotel, um espaço majestoso dominado por uma claraboia que banhava o ambiente com luz natural, um tributo ao fascínio de Vermeer pela luminosidade. "O que acha?" perguntou ele, observando-a absorver os detalhes do espaço. "É perfeito", respondeu Sofia emocionada. "É como se cada elemento contasse uma parte da nossa história, sem precisar explicá-la em palavras." Eduardo sorriu, puxando-a gentilmente para perto. "Sabe o que mais é perfeito?" Ele apontou para um ponto específico do lobby, um canto elegante próximo às janelas que davam para o canal. "Foi exatamente ali que decidimos colocar o balcão de recepção onde os hóspedes serão recebidos." Sofia observou o espaço, confusa. "E o que tem de especial nisso?" Segundo os registros que Hendrik encontrou, era exatamente ali que ficava a entrada de serviço onde Antônio e Maria se encontraram pela primeira vez em 1885, explicou Eduardo, seus olhos brilhando. "O início e o fim de um círculo perfeito." Sofia sentiu a magnitude daquele momento, como se passado, presente e futuro convergissem em um único ponto de perfeita harmonia. "De camareira a diretora internacional", murmurou ela, relembrando. "Sua jornada. Quem diria? Eu diria", respondeu Eduardo com convicção. "Desde o primeiro momento. Apenas não sabia que estava repetindo a história do meu próprio bisavô."
Um mês depois, na cerimônia oficial de inauguração do Cassiano Amsterdam Heritage Hotel, Sofia e Eduardo receberam convidados de todo o mundo. A imprensa internacional aclamou o conceito inovador como um novo paradigma em hotelaria cultural. Anneke van der Meer, ao cortar a fita inaugural ao lado do casal, sussurrou para Sofia: "Alguns lugares são mais que edifícios, são pontos de encontro entre destinos. Este hotel é um desses lugares raros." Naquela noite, após a celebração, Sofia e Eduardo escaparam por alguns momentos para a suíte presidencial do hotel. Da varanda, contemplavam os canais iluminados de Amsterdã, a cidade que havia entrelaçado seus destinos de maneiras que jamais poderiam imaginar. "Um brinde", propôs Eduardo, erguendo uma taça de champanhe, "ao passado que não conhecíamos, ao presente que construímos e ao futuro que criamos juntos." Sofia brindou, seu coração transbordando de gratidão. "Quem poderia imaginar", refletiu ela, "que limpar quartos me levaria até aqui? Sempre acreditei que o verdadeiro luxo não está nos objetos, mas nas histórias que eles testemunham", respondeu Eduardo, abraçando-a. "E nossa história apenas começou." Na manhã seguinte, o Cassiano Amsterdam Heritage Hotel abriu suas portas ao público. O primeiro hóspede a assinar o livro de registros foi um jovem funcionário do consulado brasileiro, recém-chegado à cidade para iniciar sua carreira diplomática. Foi recebido pessoalmente por Sofia, que, ao notar seu nervosismo com o novo país, ofereceu-lhe um tour pessoal pelos arredores após seu turno. E assim, invisível para os presentes, mas palpável para aqueles que conheciam a história, um novo círculo começava a se formar, perpetuando a tradição de transformações pessoais e encontros significativos que agora definiam não apenas um hotel, mas o legado de duas famílias unidas pelo destino através dos séculos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Sofia e Eduardo tenha tocado seus corações. Esta transformação extraordinária, de camareira a diretora internacional, nos lembra que o destino muitas vezes trabalha em círculos perfeitos, conectando passado e presente em histórias que transcendem gerações. Para continuar essa experiência emocional, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes sobre transformações pessoais e encontros que mudam vidas. Encontrem-na aqui ao lado esquerdo da tela. Se esta história despertou algo em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Compartilhe nos comentários qual momento da jornada de Sofia mais ressoou com suas próprias experiências. Todos os dias trazemos novas histórias que exploram as infinitas possibilidades do coração humano. Histórias de superação, de reconexão com nossas raízes e de descobertas que transformam destinos. Aguardamos vocês nos comentários para continuar esta conversa sobre como pequenos encontros podem mudar completamente o curso de nossas vidas.